Se você é fã de corrida, você já deve ter ouvido falar que quem correu as distâncias mais longas em uma única prova foi o ultramaratonista Jim Karnazes. Mas, quando o Wi-Fi não existia e nem a corrida era vista como esporte, existia uma pessoa no Império Inca que corria até 320 quilômetros em um único dia. Estamos falando dos Chasquis, os pulmões-correio do Império Inca. É calculado que os Chasquis saíam de Cusco, no Peru, e chegavam até Quito, no Equador, cerca de 1.500 quilômetros com só 5 dias. E eles atravessavam as cordilheiras dos Andes, a floresta amazônica e os desertos da costa do Peru para enviar mensagens. Mas como que era um treinamento para uma pessoa correr tudo isso em um único dia? Qual era a resistência física esperada para se tornar um Chasqui? Primeiro, vamos entender o que é um Chasqui. Eles eram pessoas que enviavam notícias, ordens, comunicados verbais ou codificados nos quipos e encomendas de vários propósitos através dos caminhos incas. Eles eram parte essencial do Império, porque era através deles que se conseguia manter a coesão e o controle das outras áreas. Os Incas criaram esse meio de comunicação que era composto pelo Chasqui, o Chasquihuasi e os sistemas de caminho, sendo os Chasquis os corredores que levavam informação boca a boca, o Chasquihuasi os locais onde eles paravam para descansar e os caminhos incas as estradas. O caminho mais conhecido é o Capacuyán, que tinha mais de 30.000 quilômetros e passava pela atual Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Esse sistema de comunicação provavelmente foi um dos melhores antes da chegada dos europeus, que inclusive vão usar ele por um bom tempo, até quando eles começam a trazer cavalos para a América do Sul e substituem os chasquis pelos cavalos. O sistema era tão eficaz que se conta que os peixes pescados na costa chegavam fresco em Cusco. Para correr essas quantidades de quilômetros, é necessário uma preparação, como um treinamento progressivo, fortalecimento muscular e nutrição adequada. Isso considerando condições normais, sem muita mudança de altitude e com uma oxigenação adequada. Mas e nos Andes, onde até a disponibilidade de oxigênio é diferente e a topografia é extremamente acidentada? Como eram escolhidos e treinados os chasquis? Primeiro, eles eram rapazes que tinham entre 18 e 25 anos, que desde criança recebiam preparação e treinamento para as corridas. O objetivo era que seus pulmões e corpos aguentassem essas longas maratonas. E quem escolhia e treinava essas pessoas era o Império Inca. Eles começavam o treinamento desde cedo sob condições rigorosas. Basicamente, os jovens deviam correr subindo e descendo morros para ajudar a desenvolver a resistência e aumentar a velocidade em declives, competir entre si, além de fazerem muita corrida para ajudar a aumentar a força das pernas e, consequentemente, o fortalecimento muscular. Tinham treinamentos relacionados aos dedos dos pés, como correr com calçados minimalistas ou descalços, o que pode promover uma melhor biomecânica do pé, permitindo com que os dedos do pé se espalhem naturalmente e se agarrem ao solo de forma mais eficaz. Afinal, a gente está falando dos Andes. Os Incas também criaram um meio para que os corredores chasqui desenvolvessem seus pulmões para poderem respirar facilmente na atmosfera rarefeita das montanhas, para que eles pudessem absorver o oxigênio suficientemente para continuar correndo. Eles passavam muito tempo correndo e treinando em altitudes elevadas, o que ajudava seus corpos a se adaptar às condições de baixo teor de oxigênio. Quanto aos equipamentos de corrida e aos pontos de parada dos caminhos, eles funcionavam mais ou menos assim. Os corredores, eles eram selecionados através do sistema de mita.
A mita era uma obrigação cívica de todos os cidadãos incas saudáveis e capazes, incluindo homens, mulheres e até mesmo crianças, que podiam ser convocados para fazer trabalhos sobre o sistema. Essa prática servia tanto para o cumprimento de necessidades públicas como para reforçar o controle centralizado do Estado Inca sobre as populações e os recursos. Apesar de ser uma forma de trabalho forçado, a mita ela também poderia ser considerada uma obrigação comunitária e uma demonstração de trabalho e de lealdade ao Império Inca. O trabalho do chasque era considerado um trabalho tão importante que eles estavam até isentos dos impostos desse sistema. Quanto ao sistema de correios, ele funcionava basicamente assim. Um corredor chasque viajava de 10 a 15 quilômetros e chegava no chasque-wasque, que é uma casa pequena, onde teria outro chasque esperando para correr o próximo trecho de revezamento. Assim que o primeiro chasque estivesse chegando, ele assoprava um pututu. Uma concha marinha que emitia um som particular e, ao ser soprada, ela sofria para avisar o chasque-wasque que tinha um chasque chegando. Ali, esses chasques passavam as informações um para o outro e seguiam em corrida para outro ponto. O chasque-wasque é um lugar de descanso do chasque, de intercâmbio, e é onde que se dá a comunicação entre um chasque e outro sobre a informação que ele está levando. E elas eram estruturas circulares ou retangulares, bem pequenas, levantadas com adobe, parecido com as construções que tem em Cusco, só que com palha em cima, e elas eram colocadas em aproximadamente 10 e 15 quilômetros uma das outras. Já o equipamento de corrida que eles usavam consigo eles levavam um pututu, que é a concha, um mucu, que é uma camisa larga, uma chuspa, que é uma bolsa onde eles transportavam alguns produtos como canja, folhas de coca e algumas ervas, as sandálias, além de uma manta cruzada atada ao peito, onde possivelmente eles levavam os objetos e outros elementos que faziam parte da mensagem que eles estavam carregando. É interessante mencionar que eles podiam mastigar a coca, porque ali mascar coca era um ritual destinado apenas a classes nobres. E como o seu trabalho era um trabalho de grande importância, eles podiam fazer o uso dela. Os chasque mascavam folhas de coca como uma forma de aumentar a sua resistência, combater a fadiga durante as longas corridas que eles realizavam. As folhas de coca contêm alcaloides que podem fornecer estimulação e reduzir a fadiga e suprimir o apetite deles, então elas também tinham essa funcionalidade prática. Esse sistema de comunicação foi tão eficaz que mesmo após a invasão espanhola, os espanhóis eles deram seguimento à prática e eles usaram essa tecnologia de chasque até 1599, o ano em que foram substituídos pelos cavalos. O que vai mudar é que aqui os chasques, ao invés de carregar o que eu disse anteriormente, eles carregavam uma cruz no peito, uma cruz na cabeça, e no lugar dos quipus, eles enviavam uma carta, no lugar do pututu, eles tinham uma corneta, e também andavam com um cachorro de proteção. Esses chasques, eles foram cristianizados, e eles sofriam abusos, como o não pagamento pelos seus serviços.